Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a equação e inequação do segundo grau. Bom, vamos começar então nossos comentários a respeito da equação do segundo grau. Como nós já vimos, a equação do segundo grau é a equação da forma ax² mais bx mais c. Na nossa primeira aula sobre a equação do segundo grau, nós encontramos uma fórmula para determinar as raízes dessa equação, né? Que é a chamada fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, desde que o delta seja positivo, né? Desde que o delta seja não negativo, na realidade, né? A gente consegue determinar uma raiz se o delta for igual a zero, né? Ou duas raízes se o delta for estritamente maior que zero, certo? O comentário que eu faço é que essa não é a única maneira de resolver uma equação do segundo grau. Muitas vezes, algum desses coeficientes aqui, eles podem se anular, o que permite a gente resolver a equação do segundo grau de maneira mais simples, certo? Então, nós vamos avaliar aqui alguns casos. O primeiro caso é o caso onde b é igual a zero, certo? Se b é igual a zero, então a gente está com a equação ax² mais c igual a zero, certo? Nesse caso, a gente pode simplesmente fazer manipulações algébricas, né? Simples, a gente subtrai c, a gente fica com ax² igual a menos c, divide por a, então x² é igual a menos c sobre a. Nesse caso, se aqui a gente tiver um número negativo, não tem solução. Mas se o número aqui, se menos c sobre a for positivo, então isso aqui implica, né, desde que menos c sobre a seja maior ou igual a zero, né, dentro dessas condições, isso aqui implica que o módulo de x, né, é igual a raiz de menos c sobre a, ou seja, que x é igual a mais ou menos, né, raiz de menos c sobre a. Então, esse é um caso onde a gente consegue determinar assim, a forma de Bhaskara. O segundo caso é quando o c é igual a zero, certo? Se o c é igual a zero, então a gente está com a equação ax² mais bx igual a zero. Nesse caso, a gente pode colocar o x em evidência. Então, quando você coloca x em evidência, você encontra ax mais b igual a zero. E aqui a gente tem o produto de dois números, então o produto de dois números é igual a zero, se somente se, né? Isso implica que x igual a zero ou que o segundo é igual a zero, né? Ax mais, eu vou colocar aqui na frente, né, para economizar espaço. Então, x igual a zero ou ax mais b igual a zero. Aqui, né, é uma equação do primeiro grau, a gente já sabe que x é igual a menos b sobre a. Então, nesse caso aqui, a gente sempre vai ter raiz, né? Eu consegui exibir as duas, certo? Essas são duas situações bem interessantes. E a gente tem uma terceira situação, onde eu também consigo resolver a equação sem necessariamente recorrer à fórmula de Bhaskara. Essa terceira situação, ela nem sempre vai funcionar. A gente já vai entender o porquê, né? Para chegar nessa terceira forma de resolver, eu vou chamar a atenção para o seguinte, né? Assumindo, né, hipoteticamente, que eu tenho aqui duas raízes, né? Uma é menos b mais, né, mais raiz de delta sobre a, eu esqueci de colocar aqui 2a, né? Sobre 2a, certo? Sobre 2a. E x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a, certo?
Então, se eu adiciono essas duas raízes, né, eu vou obter que a soma, né, soma das raízes, né, ou seja, x1 mais x2 é igual a... Perceba que o denominador é o mesmo, então eu posso simplesmente adicionar os dois numeradores. E mais delta vai cancelar com menos delta, eu fico simplesmente com menos 2b sobre 2a. Então eu fico com menos 2b sobre 2a, ou seja, eu fico com menos b sobre a. Então isso aqui é a expressão, né, que me dá a soma das raízes, certo? Ou seja, x1 mais x2 igual a menos b sobre a. Se eu faço o produto, x1 vezes x2, perceba aqui, né, que a gente vai ter o produto da soma pela diferença, né? Vai ser o produto da soma pela diferença. Então, vamos colocar aqui o menos em evidência para isso ficar mais claro, né? Quando você coloca o menos em evidência, aqui fica b menos raiz de delta, certo? Ok? Vezes, né? Quando você coloca aqui também o menos em evidência, né? Aqui fica b mais raiz de delta, certo? Ok? Então, dividido por 2a vezes 2a. Então, repare que menos vezes menos vai dar mais, né? Aqui é o produto da soma pela diferença, ou seja, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É um produto notável, né? É b ao quadrado menos o quadrado da raiz de delta, que é delta. Então, é b ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Certo? Ok? Muito bem. Só que quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui é b ao quadrado menos b ao quadrado, né? Faz um jogo de sinal, mais 4ac. Dividido por 4a ao quadrado. Então, repare que b ao quadrado simplifica com b ao quadrado. 4a eu simplifico com 4a, sobra simplesmente c sobre a. Ou seja, né? Ou seja, o produto x1 vezes x2 é c sobre a. Certo? Então, a gente chegou num sistema com duas equações. x1 mais x2 é igual a menos b. Ah, perdão, aqui era sobre a, né? Sobre a, menos b sobre a. E aqui, x1 vezes x2 igual a c sobre a. Esse sistema é um sistema não linear, né? Porque você tem aqui um produto entre duas variáveis, é um sistema de duas equações de duas variáveis. Então, significa dizer que, como ele é não linear, nem sempre ele vai ter solução, certo? E nem sempre é simples também encontrar a solução, justamente por conta dessa ausência de linearidade. Então, essas duas equações aqui, né, são chamadas equações de soma e produto. É um caso particular, né, quando a gente estiver estudando funções polinomiais, né, mais gerais, é um caso particular das relações de Girard. Nós vamos ver isso quando a gente começar a estudar, né, funções polinomiais, quando a gente for estudar zero de polinômio. Então, isso aqui é um caso particular das relações de Girard. Ok? Então, eu posso determinar as soluções de uma equação do segundo grau por meio de soma e produto.
Por exemplo, se você volta, né, se você toma novamente o exemplo da nossa aula anterior, a gente estava com a seguinte função, né, menos 2x ao quadrado menos 8x mais 6, essa era a nossa função. Então, quando a gente vai resolver a equação, né, associada, né, seria isso, né? Então, a gente tem como coeficiente A 2, B menos 8 e C igual a 6. Então, quem seria a soma das minhas raízes pela nossa relação aqui? Então, a gente teria aqui x1 mais x2 é igual a menos B, ou seja, menos 8. Isso seria 8, né? Dividido por A, que é 2. Então, isso vai ser 4. Certo? Vamos escrever aqui, né? Vamos fazer detalhado, né? Certo? Então, seria menos 8 dividido por 2, isso é 8 dividido por 2, que é igual a 4. E o produto x1 vezes x2 é C sobre A, ou seja, é 6 sobre A, que é 2, que é 3. Então, a gente está procurando, né? A gente vai fazer essa busca mentalmente, tá? A gente está procurando dois números cuja soma dá 4 e o produto dá 3. Bom, é uma busca mental, certo? Você não tem outro mecanismo a não ser buscar na sua mente, né, na sua imaginação, buscar dois números que somados dê 4 e que multiplicados dê 3. Se você prestar bem atenção, os números x1 igual a 3 e x2 igual a 1 satisfazem essas condições, não é? 3 mais 1 é 4, 3 vezes 1 é 3. Então, você encontrou dois números. Como a equação do segundo grau ela admite, no máximo, né, duas soluções, você já encontrou essas duas, então não existe nenhum outro par de números que satisfaça essa equação. Então, significa que essas aqui são as suas raízes. x1 igual a 3, x2 igual a 1. Ou seja, você conseguiu resolver a sua equação sem utilizar a forma de Bhaskara, apenas com soma e produto, certo? Então, todos esses comentários aqui servem para nos ajudar a resolver uma equação do segundo grau de maneira mais rápida, onde nem sempre vai ser necessário utilizar a fórmula de Bhaskara, certo? Então, agora vamos para um exemplo mais prático, né? No caso, onde a gente vai abordar uma inequação do segundo grau. Quando eu estou tratando de inequação do segundo grau, então, ao invés de ter uma igualdade, o que muda? A gente vai ter uma desigualdade, que pode ser maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, não vai fazer diferença para nós, porque eu posso sempre multiplicar por menos 1. Pode ser maior estrito ou maior ou igual. Eu vou considerar maior ou igual, mas o raciocínio que a gente faz para maior ou igual e para maior estrito vai ser exatamente análogo, certo? Então, agora, eu vou pegar como exemplo essa nossa própria função aqui, tá? Então, ao invés de responder a equação, agora eu vou resolver a inequação. Se eu tivesse com essa pergunta aqui, né? Maior ou igual a zero, certo? Se essa fosse a nossa pergunta, quais são os x que resolvem isso? Então, qual vai ser o nosso raciocínio? Como eu já determinei as raízes, né? Basta eu olhar então para a concavidade e eu vou saber quais são os x que vão me retornar em y positivo e quais são os x que vão me retornar em y negativo. Justamente porque eu sei que o gráfico da minha função quadrática é uma parábola. Então, ela não vai mudar de sinal mais do que duas vezes, certo? Então, eu vou considerar aqui o eixo x, né? Vou considerar aqui o eixo x, certo? A gente vai marcar aqui os pontos 1 e 3. 1. E vou marcar aqui também o 0, né? 0, 1, 2 e 3, certo? Eu não preciso esboçar de maneira muito meticulosa. Simplesmente como o A é positivo, o A é igual a 2, né? Simplesmente como o A igual a 2 é positivo, eu já sei que a concavidade é voltada para cima. Isso para mim vai ser suficiente. Isso para mim vai ser suficiente aqui na minha análise. Ou, perdão, eu coloquei aqui passando no 0, não passa no 0, passa no 1, não é isso? Passa no 1. Então, ela passa aqui no 1, com concavidade voltada para cima, passa aqui no 3, com concavidade voltada, né,
para cima. Muito bem. Então, qual que é o sinal? O sinal será à esquerda de 1 positivo, à direita positivo e aqui dentro negativo. Certo? Como eu quero maior ou igual a zero, então eu incluo as raízes. Eu coloco aqui bolinha fechada. Se fosse estreito, eu colocaria bolinha aberta. Certo? Colocaria bolinha aberta. Então, qual que é o nosso resultado? Ou x menor ou igual a 1 ou x maior ou igual a 3. Certo? Então, onde eu achurar aqui é a minha solução gráfica. Isso equivale a dizer que, né, as minhas soluções são x menor ou igual a 1, né, ou x maior ou igual a 3. Certo? Se você quiser colocar aqui como conjunto de solução, você pode escrever assim, né? É o x pertencente aos reais, tais que x menor ou igual a 1 ou x maior ou igual a 3, ou você também pode representar na forma de intervalo, né? Seria de menos infinito até 1 colchete, né? Porque aqui inclui, então é bolinha fechada, unido com o intervalo 3 até mais infinito. Aqui a gente colocou também colchete porque inclui o 3, certo? Então, no caso geral, a gente determina as possíveis raízes, certo? Se não tiver raízes, a gente também tem como interpretar, né? A gente vai ter uma interpretação para isso, que significa que o gráfico vai estar todo acima do eixo x, se tiver com cada voltado para cima, ou todo abaixo do eixo x, se tiver com cada voltado para baixo, e aí a gente determina qual é a solução por meio da observação do sinal aqui que a gente necessita, né? E do sinal que vai ter em cada intervalo, certo? Então, a gente finaliza aqui.